Olá, boa tarde. Ora, boa tarde, perdão. Bom dia. Vou ler um texto que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 11 a 14, que traz como epígrafe, ou como título, como você queira chamar, a cura de 10 leprosos. Diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E eles, vendo-os, disseram-lhe, vendo-os, disse-lhe: Ide mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando graça. E este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levantai e andai, porque a tua fé te salvou. Levanta e vai, a tua fé te salvou. Moço, eu quero sintetizar um pequeno tempo, nesse meu tempo, nesta manhã, falando que a ingratidão, já falei isso outras vezes, que a ingratidão diante de Deus, ela dói muito mais do que a força do chicote. Para que a gente entenda um contexto histórico, para que entendamos o versículo, precisamos compreender o contexto histórico. Em Israel, aqui no Brasil mesmo, na década de 80, ainda existia leprosário. Estou dizendo existia porque eu não sei se existe, mas existia naquele tempo. Aqui na Bahia, ou era Simões Filho, ou era em Camaçari, eu acho que era Simões Filho, que havia um. Então, todas as pessoas que eram cometidas, contraía a hanseníase, que a lepra, era levada para esse lugar e elas viviam lá. Israel era mais ou menos assim. Como se tratava de uma doença incurável, né, e altamente contagiosa, as pessoas só poderiam viver em comunidade se essa comunidade fosse de pessoas com hanseníase, ou melhor, com lepra. E pela lei de Israel, toda pessoa que fosse um leproso tinha que andar com uma vara e na ponta da vara um chocalho, balançando. O barulho daquele chocalho identificava outras pessoas que viessem naquela direção, que ali iria um leproso. E as pessoas certamente os desviavam para não encontrá-lo na sua trajetória. Então, além da doença, você ainda tinha essa humilhação de andar com uma vara com chocalho que o identificava como leproso. E, portanto, não poderia viver na cidade. Se vivia em aldeias próximas à cidade, e só poderia a comunidade que só poderiam pertencer a uma comunidade se fosse só de leprosos. Portanto, você vê que ali haviam 10 pessoas, um grupo de 10 pessoas. Por que 10? Porque eram 10 leprosos. Não poderia ser um sem ser leproso ou 9 sem ser leproso. Todos precisavam, impreterivelmente, ser leprosos. Leprosos, no caso. E cumprindo a lei, a Bíblia diz que eles pararam de longe porque eles não poderiam se aproximar das pessoas. Então eles pararam de longe, né, e clamaram a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus disse: Ide mostrai aos sacerdotes. E naquela saída eles ficaram curados. Mas eram 10 leprosos. Pessoas que estavam excluídas totalmente dos seus familiares. Porque uma vez contaminado, não podia mais ter nenhum contato com seus familiares, nem mais com ninguém. E ao perceberem que estavam limpos, 9 deles simplesmente seguiram sua estrada. Não sabemos se voltaram para os seus familiares, se foram procurar emprego, se foram para outras cidades, não sabemos. Certo é que simplesmente foram limpos e simplesmente sumiram. Mas um deles, percebendo a sua miserabilidade,
percebendo o seu estado em que vivia há poucos minutos e que agora estava são. Ele volta glorificando ao Senhor e cai com o rosto em terra. E aquele não somente foi salvo da lepra física, mas também da lepra espiritual. Mas o que é que queremos lembrar com isso? É que muitas vezes nós nos aproximamos de Deus atrás apenas da bênção, correndo apenas atrás daquela resposta que tantos almejávamos, aquela resposta que tanto queríamos. Mas uma vez alcançado o nosso objetivo, uma vez Deus nos agraciado, nós, sem nenhuma cerimônia, viramos as costas para Ele. Mas não viramos as costas apenas por dizer viramos as costas. Viramos as costas e as chicoteamos com as nossas ações funestas e avassaladoras. Com as nossas ações não condizentes com aquilo que pregávamos. Com as nossas ações nos condenando a viver a margem da palavra de Deus. Isso é o que chama na teologia de na apostata da fé. O apostata são aquelas pessoas que negam a Cristo com as suas atitudes, não com palavra. Em que o que as pessoas veem nela, as ações que elas estão praticando, são incompatíveis com os ensinamentos da palavra de Deus. E aqui nós temos, um relato. 9 deles esqueceram-se de Deus. 9 deles esqueceram do estado em que viviam e seguiram a sua vida. Mas um só voltou para agradecer. A gratidão, irmão. Nada é mais importante para Deus do que a gratidão. Aprendamos a ser grato a Deus. Aprendamos que o simples fato de deitar e levantar já é motivo suficiente para estar glorificando a Deus, porque foi mais um dia, mais uma oportunidade que Ele deu para rever os nossos atos, as nossas ações, para rever as nossas atitudes, porque sem Deus nada somos. Essa vida é efêmera e passageira. Tudo aqui é apenas um vulto. O que hoje existe, amanhã não existirá mais. Pensemos nisso. Sejamos não como aqueles 9 que viraram as costas, receberam a bênção e foram embora, mas que voltemos como aquele único leproso samaritano para agradecer a Deus. Sejamos mais gratos. A gratidão alegra o coração de Deus e a ingratidão fere a sua alma. Sejamos mais gratos a Deus, pois muitas pessoas queriam estar no seu lugar. Muitas pessoas dariam tudo pelo simples fato de poder andar. Pelo simples fato de poder tocar em alguma coisa, pelo simples fato de ver a grandeza. Nós temos 2 olhos, 2 pernas, braços, nós temos tudo e ainda assim não sabemos agradecer a Deus. Então agradeça a Deus pelo que você é, agradeça a Deus porque está andando, agradeça a Deus pelo seu filho, pela sua filha, agradeça a Deus por mais um dia. É assim que devemos fazer. Então que sejamos como aquele único ex-leproso. Volte e agradeça a Deus. A gratidão alegra o coração de Deus.